Fala pessoal, beleza? Vamos aí, mais uma aula de história, professor Thomas, e hoje a gente vai falar do processo de independência do Brasil. A gente já começou a falar dele, lembra? Na verdade, no vídeo passado, quando eu falei da chegada da família real aqui no Brasil, a chegada da família real é a engrenagem que começa a fazer girar esse processo de independência. Claro, a independência não é feita pela família real. Ela já é uma demanda dos colonos, tanto das elites quanto das camadas populares aqui do Brasil. Mas é a chegada da família real que, se por um lado vai dar uma segurada nas emancipações populares, por outro lado vai abrir o precedente para as elites fazerem essa independência. Isso é muito importante ficar claro para vocês. Já no começo, no meio e no final do vídeo eu vou falar para vocês. A independência do Brasil é uma independência feita pelas elites, sem participação popular. E isso vai trazer uma série de significações para a história do Brasil. Beleza? Chegada da família real, primeira coisa que eles fazem é a abertura dos portos, as nações amigas. Lembra lá o fim do Pacto Colonial? Depois, tratado de navegação e comércio, o tratado alfandegário com a Inglaterra, que vai favorecer a Inglaterra. O Dom João vai criar, já que ele quer governar o Império Português aqui do Brasil, uma estrutura jurídica, administrativa e militar. Julgamento, cobrança de impostos, criação de um exército. E por último, ele vai levar o Brasil a Reino Unido, a Portugal. O Brasil vai deixar de ser uma colônia. O Brasil vai conseguir ganhar direito à representatividade quando a gente tiver as Cortes de Lisboa. Tudo isso que eu tô falando, a gente já estava no outro vídeo, então se você não lembra, dá uma olhada lá, beleza? As Cortes de Lisboa, o parlamento português, de caráter burguês, quer uma recolonização. Eles querem que o Brasil volte a ser uma colônia. E por que eles querem isso? Eles querem isso porque o pacto colonial é extremamente lucrativo para essa burguesia. Sem o pacto colonial, essa burguesia vai lucrar o quê? Nada. Nada, porque Portugal não produz nada. Portugal se tornou dependente do pacto colonial, que é extremamente lucrativo. Essa recolonização é apoiada assusta as elites rurais. As elites rurais brasileiras, né, os grandes proprietários de terra, os homens ricos do Brasil, não querem essa recolonização. Porque eles querem a liberdade, a igualdade na colônia? Não! Porque eles querem garantir a sua liberdade econômica. Em 1821, quando Dom João volta para Portugal, ele vai deixar aqui o Dom Pedro, que vai ser regente do Brasil entre 1821 e 1822. E em um ano ele vai, causar aqui no Brasil, pelo ponto de vista das Cortes de Lisboa. Lembra que o Dom João vai deixar o Dom Pedro para evitar qualquer revolução emancipacionista aqui? Era muito melhor se fizesse independência que seja governado por um membro da família do que por um qualquer. Com a volta do Dom João para Portugal e a assinatura da Constituição, tornando Portugal uma monarquia constitucional, as Cortes de Lisboa vão convocar o Dom Pedro a retornar a Portugal. Inicialmente com a desculpa de que ele tem que terminar os seus estudos para ser rei depois, né? Só que o Dom Pedro vai paulatinamente ignorando essas ordens de retorno. Essas elites rurais, assustadas com a possibilidade de recolonização, vão começar a colher assinaturas de outros grandes proprietários, outros membros da elite. Assinatura suficiente para entregar para o Dom Pedro e falar: Dom Pedro, se você ficar aqui no Brasil, se você falar que o Brasil é independente, a gente te apoia, você tem apoio para fazer isso. Eles vão entregar esse abaixo-assinado. E aí, em 9 de janeiro de 1822, a gente vai ter um evento que vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês, que é o Dia do Fico. Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? O Dom Pedro falando: se todo mundo quer aí, tá todo mundo me apoiando, é nós. Tamo junto, tô contigo e não abro, é nós no Brasil. Claro que esse todo mundo aqui são as elites rurais, tá? O Brasil não tá pensando no povo. O Brasil, Dom Pedro. Inclusive porque o povo nem vai saber o que é essa independência. Não tão cedo, pelo menos. Pergunta: por que então Portugal não vem, invade o Brasil e domina tudo? Porque Portugal não consegue. Portugal não tem força militar e política para fazer isso. Portugal não tem como exigir. A única chance é convencer o Dom Pedro a voltar, sem um governante, mandando governantes
né, de caráter militar para as diversas províncias brasileiras, eles estavam dispostos a conter e recolonizar o Brasil. Só que essa recolonização nunca ia acontecer, porque a estrutura colonial já estava organizada de tal forma, colonial não, né, brasileira, porque o Brasil não é mais colônia, já estava organizada de tal forma que se eles fizessem isso, uma revolução ia acontecer. Entre janeiro e setembro de 1822, o Dom Pedro vai criar uma série de atos, de leis, que abriam cada vez mais a liberdade do Brasil em relação às ordens de Portugal. Uma delas, uma das mais importantes, vai ser o Cumpra-se, onde qualquer ordem das Cortes de Lisboa só valem no Brasil caso recebam o aval do Dom Pedro. Ou seja, a Corte de Lisboa mandou uma lei. Se o Dom Pedro não aprovasse a lei, essa lei não ia valer no Brasil. E diversos outros, né? Não vai aceitar a nomeação de nenhum português para cargos administrativos no Brasil, qualquer tropa portuguesa que chegasse no Brasil ia ser tratada como inimiga e tudo mais. E aí, a gente vai começar a ver que as elites vão se aproximar cada vez mais do Dom Pedro, buscando esse processo de independência. Inclusive, um personagem muito importante, que vai ser o José Bonifácio. Vai virar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, né? O José Bonifácio e o irmão dele, os irmãos Andrada, né? Que vão ser extremamente importantes nessa política nacional. As coisas boas vão continuar pressionando o Dom Pedro a voltar, volta Dom Pedro, volta, até que ele fala, Dom Pedro, volta logo, a gente tá mandando. Aí o Dom Pedro vai receber essa carta quando ele tá voltando de viagem de Santos para o Rio de Janeiro. Tá subindo a serra ali, tá numa mulinha, com uma roupa folgada, alguns documentos falam até que ele tava com uma certa desinteria ali, né, um dia difícil na vida do cidadão, e recebe essa carta, falando, volta logo, não sei o que lá. Aí ele vai virar e falar, independência ou morte, sumindo uma mula, né, com umas roupas folgadas. Isso, né, é interessante, a gente vai falar disso numa próxima aula, que vai caber melhor, mas a construção da imagem da independência, aquele negócio grandioso, com os cavalos, do quadro do Pedro Américo, né, do Grito de Ipiranga, é meio mentira, né? É parte da construção da história do Brasil, de uma história nacional, que vai ser feita pelo Dom Pedro II, que não vamos entrar no mérito agora, vamos falar disso depois, beleza? Portanto, em 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro não vai falar cumpra-se, na verdade, ele vai proclamar a independência. Ponto interessante, a proclamação dessa independência é carregada de uma série de contradições. Porque é feita por uma elite, porque não vai trazer uma mudança estrutural no Brasil, vai manter a estrutura tanto de quem é rico quanto do modelo econômico. E a gente vai ver que o Dom Pedro, criado desde moleque numa monarquia absolutista, não vai ser muito favorável aí a constituições e tudo mais. Vamos dar uma olhada como é que foi o início desse primeiro reinado? Pessoal, feita a independência em 1822, a gente entra no chamado período monárquico, no Império Brasileiro, que vai começar em 1822 e vai acabar o último ano do Império em 1889, com a proclamação da República. E dentro desse império, né, da monarquia brasileira, a gente divide em 3 períodos. Primeiro reinado, segundo reinado, e entre eles, uma administração feita por políticos, enquanto o Dom Pedro II não tinha idade para assumir o chamado período regencial. Beleza? A gente vai começar nesse vídeo a falar da primeira parte do segundo reinado e terminar num próximo vídeo. O que significa que a gente vai começar a falar das transformações em 1822 com a proclamação da independência. Seguinte, vamos lembrar que a monarquia brasileira é apoiada pelas elites. São as elites que permitem que o Dom Pedro faça essa independência. Essas elites que já tinham uma predominância econômica e social e que agora vão ter uma predominância política na monarquia brasileira. Ou seja, são os interesses e os privilégios dessas elites que vão ser garantidos pela política monárquica, certo? Portanto, nós não teremos reformas
profundas na sociedade. Nós seremos uma sociedade conservadora. A manutenção de uma sociedade rural, aristocrática e agroexportadora. Beleza? E por que essas elites apoiam a monarquia? Pô, não existia uma nobreza de nascença no Brasil. Uma nobreza hereditária. Por que eles vão querer a monarquia? Porque um governo monárquico traz estabilidade. A figura do Dom Pedro, por já ser uma figura de um governante anterior, traz aquela calmaria do tipo, nós fizemos, estamos nas mãos de quem sempre governou a gente. Essa estabilidade impedia revoltas mais radicais. Tanto é que quando essa estabilidade é ameaçada, quando Dom Pedro I começa a pensar muito fora da casinha, as elites vão dar conta de eliminar o apoio a ele, até que ele volta para Portugal para virar rei de Portugal. Na política externa, o Brasil vai se preocupar principalmente com as suas relações econômicas com a Inglaterra. Compra da Inglaterra, vende para a Inglaterra. Ou seja, a manutenção desse domínio econômico inglês sobre o Brasil. Já na política interna, a maior preocupação dessas elites é evitar qualquer transformação. Dentro desse início dessa estrutura política, a gente vai falar das invasões do Dom Pedro, né? Da Guerra da Cisplatina, da Confederação do Equador no próximo vídeo, das contradições mesmo do próprio Dom Pedro com as elites. É interessante a gente pensar na economia brasileira nesse momento. O Império Brasileiro sofria uma crise econômico-financeira. Ou seja, uma crise econômica de geração de riqueza e uma crise financeira de arrecadação do Estado. Por quê? A gente tem que lembrar que o Brasil segue um modelo agroexportador, correto? Se ele segue um modelo agroexportador, tudo que ele vende, em teoria, tem que estar com um valor alto no mercado, senão vai ser pouco lucrativo. E a chamada lavoura tradicional, que é a lavoura de algodão, fumo e açúcar, está em decadência. O algodão está competindo agora com o algodão estadunidense, que logo depois da Guerra de Independência se estabiliza e começa a vender algodão para a Inglaterra. O fumo era usado principalmente para troca de escravos. E o açúcar está numa ampla decadência, desde as invasões holandesas, que começam a produzir açúcar nas Antilhas, e até com o próprio açúcar de beterraba inglês. Se a gente não está vendendo, a gente não está cobrando impostos de exportação. A arrecadação está deficitária. Se eu não estou vendendo, não está entrando dinheiro no país. Se não está entrando dinheiro no país, eu não compro. Se eu não compro, eu também não pego impostos de importação. Então isso é um problema gigantesco, né? Como é que o Estado vai arrecadar dinheiro? Aí você vai virar para mim e falar, pô, mas, professor, a solução disso é fácil. Vamos aumentar os impostos alfandegários. Não vamos porque não pode. Ué, por que não pode? Eu quero lembrar para vocês que se vocês prestaram atenção nas nossas outras aulas, vocês vão lembrar de um negócio chamado Tratado de Navegação e Comércio. Esse tratado assinado em 1810, que vai criar taxas alfandegárias para a Inglaterra. E a maior importação de produtos são de produtos ingleses. Olha aqui, ó, que a gente tinha comentado. Então não dá para aumentar a taxação da importação de produtos. Os produtos já são pouco taxados. Vão aumentar da exportação, né? Pô, aí pode. Não, claro que também não pode.
Você acha que a elite brasileira, que domina a política, vai permitir que você aumente as taxas dos produtos que eles vendem? É claro que não. Eles já estão vendendo pouco, tem que baixar as taxas para vender mais. Então vai ser uma crise gigantesca e generalizada, que só vai encontrar, e vai ser uma das mais longas, que só vai encontrar solução a partir mais ou menos de 1850. E a gente já está falando aqui, 1850 de segundo reinado. Com um produtinho que quem é de São Paulo conhece muito bem. Com um produtinho agrícola que vai dar uma reviravolta. Vai dar uma reviravolta. Tião, para de rir de mim, Tião. Vai dar uma reviravolta na economia brasileira. Conhecido como café. Beleza? Dentro disso, vamos começar, ó, se você entendeu a crise econômica e como começa a se estruturar essa monarquia, vamos ver quais são os primeiros passos do Dom Pedro? Dá uma reviravolta. Boa, gente, para terminar o vídeo de hoje, vamos falar, né, do primeiro grande objetivo do primeiro reinado. Claro, você vai ter, na verdade, dois grandes objetivos. O primeiro, e dois eles são concomitantes, na verdade, é difícil colocar o primeiro e o segundo, que é a criação de uma Constituição e o reconhecimento da independência. Hoje, né, agora no finalzinho do vídeo, a gente vai falar sobre o reconhecimento da independência. No próximo vídeo, a gente fala sobre a criação da primeira Constituição brasileira. Dados rápidos. 1824, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos da América. Por quê? Fácil, os Estados Unidos é a primeira colônia a fazer sua independência. Ela vai apoiar todas as outras colônias a fazer independência. Principalmente por conta da influência que os Estados Unidos querem exercer sobre a América. Toda a América, né? Central, Norte e Sul. Em 1825, a gente vai ter o México e Portugal reconhecendo a independência do Brasil. Em 1826, a Inglaterra reconhecendo essa independência. A treta tá aqui, ó. Por que Portugal vai reconhecer a independência do Brasil? Uai, Portugal queria recolonização. E por que só depois a Inglaterra vai reconhecer? Vamos dar uma olhada? Lembra do Congresso de Viena que vocês viram lá com a professora Giovana? Do princípio da legitimidade? Nenhum país do Congresso de Viena, ou seja, nenhum país europeu, pode reconhecer a legitimidade da independência do Brasil, porque, de acordo com eles, o governante legítimo do Brasil é a família de Bragança. É o trono português. Então não pode reconhecer essa independência, a não ser que Portugal reconheça. Isso vai ser uma disputa diplomática, né? Portugal vai reconhecer? Não vai querer, até que, com a mediação da Inglaterra, Portugal reconhece a independência do Brasil. Mas não vai ser de graça. O Brasil vai assumir as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, que eram de 2 milhões de libras, que era dinheiro pra caramba. Essa é a nossa primeira dívida externa. De muitas outras que vão ser feitas durante os períodos de reinado, primeiro e segundo reinado. Reconheceu. Reconhecer a independência é importante porque depois que Portugal reconhece, a Inglaterra vai reconhecer. Só que a Inglaterra vai cobrar o reconhecimento dessa independência. Ela vai querer a renovação dos tratados de 1810 e ela vai pedir que até 1800, vai exigir, né, que até 1830 acabe o tráfico negreiro. A primeira exigência o Brasil vai cumprir, vai estender o Tratado de 1810, só vai acabar ali no segundo reinado e vai ignorar esse acordo de acabar com o tráfico negreiro de 1830. Por que a Inglaterra quer acabar com o tráfico negreiro? Porque ela é boazinha? Porque ela gosta, né? Quer acabar com essa condição da escravidão, que é horrível? Não. A condição da escravidão é horrível, claro, mas ela não quer. Ela quer aumentar no Brasil o mercado consumidor. Porque ela vende produto industrializado, né? Então, para ela não é interessante um país que tenha mão de obra escrava, porque escravo não consome os produtos dela. Ela quer mão de obra livre, quer acabar com a escravidão, para estar todo mundo empregado e consumindo produtinhos ingleses. Então,
Então perceba que o Brasil já começa sua independência, né, se endividando, aí influência da Inglaterra, dificultando ainda mais sua transformação econômica num país industrializado, que não vai acontecer por conta das elites e da Inglaterra, beleza? Pessoal, no próximo vídeo a gente avança nesse primeiro reinado brasileiro, vamos falar do governo de Dom Pedro, até o porquê que ele sai do governo, vamos entrar no período regencial e depois segundo reinado, fechou? Galera, brigadão pela atenção de vocês. Por favor, se você estiver gostando, ou se você tiver alguma crítica, ou se você tiver alguma sugestão, por favor, fala nos comentários, conversa com a gente vai ler, vai ver o que a gente vai fazer, fechou? Like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até mais, obrigado!